Bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Estaremos juntos buscando a Deus pelos próximos 30 minutos. Deixe seus pedidos aqui nos comentários, deixe o seu testemunho. Tenha junto de você a sua Bíblia, porque é sobre ela que nós vamos orar e vamos falar com Deus. Hoje, o Senhor tem olhos espirituais abertos para você. Aquilo que você não estava enxergando, o Senhor vai fazer você enxergar. Ele vai abrir o seu entendimento, abrir o seu olhar e te mostrar coisas que você não estava enxergando. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor é Deus poderoso, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que recebe as nossas orações. O Senhor é o Deus que nos conclama a estar contigo. O Senhor é o Deus que tem milagres poderosos para derramar sobre a nossa vida. O Senhor é o Deus que tem um norte para nos entregar. O Senhor é um Deus que tem livramento para nos dar. Tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque é pela Tua bondade, Senhor, que a nossa vida é conduzida, é pelo Teu poder que nós somos libertos do mal, é pela Tua sabedoria que nós aprendemos a viver, é porque o Senhor está conosco, com os ouvidos voltados para a nossa oração, com o olhar voltado para a nossa vida, é que nós temos direção, bênção e milagres, ó Deus. Nós vivemos nessa terra, mas não vivemos como as pessoas vivem nessa terra. Nós estamos aqui, habitando aqui, mas não somos daqui, Senhor. Nós somos daquela cidade que o Senhor preparou. Nós somos, ó Deus, o Teu povo, Senhor, e nós vivemos de acordo com a Tua lei. Somos como embaixadores em um lugar, ó Pai, que não é o nosso lugar. É um lugar, ó Deus, que estamos apenas de passagem. E enquanto estamos aqui, Senhor, o Senhor é conosco. Enquanto estamos aqui, meu Deus, o Senhor provê o que precisamos, o Senhor tem a direção certa, o livramento certo, o momento de agir, ó Deus. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá vida, é do Senhor que vem a nossa força. E um dia, meu Pai, os discípulos, 2 deles, assim que o Senhor tinha sido morto e ressuscitado, eles estavam voltando do caminho, no caminho chamado Emaús, e já estavam a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam tristes, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. E enquanto eles estavam conversando e andando pelo caminho de volta para casa, tristes, porque tinham visto o Senhor que eles seguiram por 3 anos, agora morto. Parecia que tinha tudo acabado. E quando eles estavam conversando, o próprio Senhor se aproximou deles e começou a andar com eles. Senhor, o Senhor é tão poderoso, Pai, que o Senhor se coloca junto conosco. O Senhor tem essa capacidade de ter a humildade ao ponto de se colocar no caminho conosco. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer o Senhor. Então, o Senhor lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos, e um chamava Cleopas respondeu: "Será que você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Então o Senhor perguntou: "Do que se trata?" E aí eles começaram a explicar para o Senhor, que estava com eles, ressuscitado. Eles começaram a dizer: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e os principais sacerdotes, as nossas autoridades, os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O motivo da nossa tristeza é porque nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram, ou seja, não tem mais esperança nenhuma. O mestre que nós seguíamos já está morto. Os fariseus tiveram maus intentos
e colocaram esses intentos em prática e foi um sucesso. O nosso mestre está morto. Esse é o motivo da nossa tristeza. Porém, eles ainda se lembraram também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, porque elas foram lá no túmulo de madrugada, como nós, que estamos buscando o Senhor aqui na madrugada. Essas mulheres chegaram no túmulo antes do sol raiar, e ao chegarem lá, elas não acharam o corpo de Jesus. E elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais confirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos também foram ao túmulo e verificaram que o que essas mulheres estavam falando era exatamente isso, porque eles também não viram o corpo. E então o Senhor lhes disse: como vocês são insensatos! Como vocês demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para depois entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E o Senhor começou a dizer para eles, a declarar a palavra, a falar a profecia escrita, a dizer para eles todas as Escrituras que estavam profetizadas. E aí eles chegaram no lugar onde era a casa deles, e quando se aproximaram, o Senhor fez menção de continuar o caminho, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: não vai não, fica aqui conosco, porque já é tarde, o dia está chegando ao fim. E então ele entrou para ficar com eles. E aí aconteceu que eles estavam sentados à mesa, e o Senhor pegou um pão e o abençoou, e depois partiu esse pão e o deu a eles. Nesse momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus, mas nesse exato momento o Senhor desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro: por isso que quando nós estávamos andando junto com ele até chegar aqui, ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras, e isso nos ardia no coração. Eram palavras diferentes, é por isso que as palavras dele faziam um sentido diferente. Elas pareciam a nossa própria casa. É como voltar para casa, é um aconchego diferente, é algo que não tem em lugar nenhum. É como aquela pessoa que está perdida e de repente ela encontra o seu lugar, ela sente aquele cheiro e diz: é isso. Ela ouve aquela palavra e fala: é essa voz. Ela reconhece. É por isso que quando ele se aproximou de nós, as palavras dele eram diferentes, porque é o próprio Senhor. E na mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Essa bênção poderosa de olhos abertos o Senhor tem para você hoje. Hoje ele vem ao seu encontro e abre os seus olhos, e você vai começar a enxergar e a entender aquilo que você nunca entendeu. Aquilo que sempre esteve diante de você, mas você nunca conseguiu entender, porque o Senhor está abrindo os seus olhos, o Senhor vem ao seu encontro e Ele está tocando no seu entendimento, e a partir de hoje, o seu entendimento não é mais um entendimento puramente humano, é um entendimento que vem do Senhor. É do Senhor que vem agora a sua consciência, e é com as armas espirituais que você vai aprender a lidar. É sabendo aquilo que você está fazendo, a eficiência daquilo que você está fazendo. É com o entendimento claro de saber que não importa o que está acontecendo por fora, importa o que Deus está te dirigindo por dentro.
Porque o Senhor está equipando você, está tirando a cegueira dos seus olhos e está mostrando a você que você não é apenas um ser humano comum. Você não está aqui nessa terra apenas de passagem. Você veio enviado por Deus com um propósito e uma missão. É por isso que as coisas ao seu redor são aquelas impossíveis. Porque o Senhor que é com você pode todas as coisas. E Ele colocou você no meio dessa situação impossível para mudar essa situação através de você. E a partir de hoje não é mais o inimigo que amedronta você, é você que amedronta o inimigo, porque o Senhor é com você. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor está fornecendo armas espirituais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está abrindo olhos espirituais nesta madrugada, porque o Senhor está operando grande poder e maravilha, porque esta pessoa está recebendo, meu Deus, aquilo que ela nunca viu e que vai transformar a vida dela para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está tirando o olhar desta pessoa do chão, da derrota, da frustração e levantando o olhar dela para adiante, para aquilo que ela nunca viu, para aquilo que ela nunca enxergou, mas o Senhor está mostrando, o Senhor está revelando, o Senhor está trazendo entendimento e é apenas o início, porque nessa caminhada, passo após passo, pão após pão, o Senhor vai elevar, o Senhor vai trazer novas revelações, o Senhor vai aumentar e a clareza que essa pessoa vai ter vai ser de glória em glória, crescimento em crescimento, entendimento em entendimento, porque a glória do Senhor se manifesta sobre você. Não tenha medo, põe a mão na sua cabeça agora e diga: medo, eu te ordeno, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Mal que me aprisionou até hoje, eu te ordeno, vai embora da minha mente. Eu repreendo você em nome do Senhor Jesus e não aceito nenhum pensamento suicida, nenhum pensamento derrotado, nenhum pensamento de prisão, nenhum pensamento de derrota. Em nome do Senhor Jesus eu te repreendo e digo: vai embora da minha vida para nunca mais voltar. Oh meu Deus, equipa o teu povo, Senhor. Traz, Senhor, as armas poderosas, como diz a tua palavra. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não importa o tamanho da fortaleza que o inimigo construiu, nós vamos destruir. Como o Senhor fez com o seu povo diante de Jericó. Aquele lugar estava impenetrável. As muralhas eram tão grandes que a Raabe morava em cima da muralha. De tão larga que ela era, dava para ter uma casa lá em cima, se não outras também. Mas o Senhor disse para o seu povo: vocês não vão atirar flechas, vocês não vão fazer o convencional como todo mundo faz. Vocês vão dar a volta na cidade. E essa volta vai ser uma no primeiro dia. Depois, no segundo dia, você vai dar a segunda volta na cidade. E calados, sem abrir a boca, os homens que tocam vão à frente, os sacerdotes carregando a arca vão à frente e o povo vai atrás. No terceiro dia, outra volta, terceira volta. No quarto dia, outra volta. Você já pode imaginar o que começou a acontecer na cabeça dos moradores de Jericó, dos soldados de Jericó. Eles olhavam aquilo e começaram a achar estranho. E já começaram a ficar apavorados e dizer: que nova técnica é essa? Isso é uma estratégia de guerra ou isso é apenas para nos confundir? Mas o Senhor estava dando a direção, porque o Senhor iria agir na obediência do seu povo. E aí a quarta volta no quarto dia. E no quinto dia, a quinta volta. E no sexto dia, a sexta volta. E no sétimo dia, aí já não era mais uma volta, eram mais 7 voltas. E na sétima volta, no momento em que Josué deu o comando, o povo gritou:
pelo nosso Deus e por Josué, e as muralhas vieram ao chão. Esse é o poder que o Senhor te entrega nessa madrugada. Você também é um guerreiro do Senhor. Você também é um agente de Deus. E junto com você, junto com a sua obediência, vai o poder para destruir as muralhas. Não tenha medo. Quando seus filhos estiverem deitados, vai lá, impõe a mão sobre a cabeça deles e repreende o mal. E no dia seguinte, quando você vir se ainda tem a muralha, não se amedronte, porque essa muralha vai cair. Vai cair, não importa o tempo que leve, ela vai cair. Você vai ver os seus filhos diante de Deus. Você vai ver o seu casamento restaurado. Você vai ver a sua saúde restaurada. Você vai ver a bênção completa do Senhor na sua vida. Você vai ver a sua vida sentimental sendo restaurada, equilibrada novamente, e não é com remédios, não é com fórmulas humanas, não é com conceitos da terra, é com a obediência ao Senhor, é com aquilo que Ele te dá nessa madrugada, é com aquilo que Ele faz na sua vida. E em nome do Senhor Jesus eu profetizo sobre a sua vida vitória, bênção, prosperidade em todas as áreas. A prosperidade do Senhor é quando tudo na sua vida vai bem, finanças curadas, casamento restaurado, vida emocional curada, em nome do Senhor Jesus. Esta bênção é para você e para a sua família. Seus olhos estão sendo abertos e a partir de hoje você já não vai apenas ficar esperando o ataque do inimigo, você vai olhar para onde tem as muralhas e você vai atacar, você vai destruir junto com o Senhor. O Senhor nos chamou, ó Pai, para nos equipar, para nos fazer vitoriosos, para nos fazer andar, ó Deus, em triunfo, para onde pisarmos a planta dos nossos pés, possuirmos aquele lugar, possuirmos aquela situação. O Senhor não nos chamou para ser cauda, para ser pessoas que estão sempre sendo passadas para trás, pessoas que estão sempre perdendo, pessoas que estão sempre na desvantagem. Não, o Senhor nos chamou, ó Deus, para reinar, porque o Senhor é quem reina. E quando o Senhor está na vida de alguém, esse alguém é que reina, porque é o Senhor que está lá. É o Senhor quem tem a sabedoria verdadeira. É só do Senhor que vem o reino verdadeiro, justo. E em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante da Tua presença, meu Pai, a nossa vida. E sabemos, ó Deus, que contigo nós vamos vencer todas as muralhas. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor abriu os olhos desses discípulos, obrigado porque o Senhor também está abrindo os nossos. Obrigado, meu Pai, porque é chegado o tempo, o dia da Tua visitação é hoje. Por isso o Senhor disse: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. É hoje que o Senhor nos chama, é para agora. O Senhor tem milagres para a nossa vida agora. E o Senhor, ó Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não falha, está conosco. Se o Senhor está conosco, não há mal que resista. E em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos diante da Tua presença aquilo que nós somos, meu Deus. Senhor, meu Pai, aquilo que ainda precisa ser transformado dentro da nossa vida, transforma, meu Deus. Tira toda angústia, tira toda dor, tira toda mágoa, tira, Senhor, toda raiva, todo ímpeto de raiva, tira, Senhor, todo lixo emocional que nós recebemos dos nossos pais. Muitos de nós, ó Pai, veio de lares onde os pais não tinham o Senhor, onde os exemplos, ó Deus, foram lamentáveis, aonde, Senhor, o lugar era um lugar de desordem. A maneira dos nossos pais agirem, o exemplo que eles deixaram foi o pior possível. E, Senhor, o inimigo quer, ó Deus, que nós façamos o mesmo, que nós sejamos iguais, que nós levemos para a próxima geração todo esse lixo, toda essa maneira errada de viver. Mas não, na nossa vida não.
Nós não aceitamos levar adiante aquilo que veio de lá de trás para em nós, na nossa vida não. Tira de nós, ó Deus, toda essa maneira errada de pensar, toda essa maneira retrógrada de encarar a vida, todo esse mau comportamento que quando éramos crianças nós olhávamos para trás e dizíamos: nunca vou fazer isso que o meu pai faz, nunca vou fazer isso que a minha mãe faz. E hoje o nosso comportamento é exatamente o mesmo, porque isso é espiritual, porque isso são coisas que nós aprendemos lá atrás. E ela vem replicar, depois de um tempo a semente veio brotando até chegar no hoje para replicarmos. Mas o Senhor amaldiçoou uma figueira. O Senhor já cortou árvores. O Senhor diz que quando tem coisas que não dão fruto, o Senhor corta e joga fora. E nós também podemos te pedir que o Senhor corte e jogue fora toda essa semente maligna da nossa vida. Porque nós não queremos ser pessoas que falam que são do Senhor, mas vivem como se não fossem do Senhor. Nós não queremos viver nesse engano, meu Deus, mas nós queremos viver, ó Deus, a autenticidade da Tua palavra, a sinceridade da nossa alma diante do Senhor. Nós queremos ser limpos pela Tua palavra verdadeiramente, ó Pai, para que a Tua palavra lave a nossa alma, para que o Senhor tire a trave que está no nosso olho, porque olhar para o outro é o passatempo que o inimigo traz para nos distrair de nós não olharmos para onde precisamos olhar. Precisamos olhar para dentro de nós, ó Deus. Existem coisas aqui ainda que precisam ser limpas e nós te pedimos: tem misericórdia, meu Pai. Limpa a nossa alma na Tua presença, porque o Senhor disse que não vai entrar na cidade santa nenhuma alma que não esteja pura. Nenhuma alma que não esteja lavada, ninguém que não esteja com as vestes brancas, com a santidade em dia. Não é perfeição, Senhor, é sinceridade. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas impecáveis, que não erram jamais, que têm um padrão elevadíssimo. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor quer que nós sejamos sinceros. O Senhor quer que nós identifiquemos: acabei de pecar, Senhor, eu preciso do Teu perdão. O Senhor quer um empenho na mudança do nosso caráter. O Senhor quer construir um caráter novo. E é por isso que o Senhor traz novidades, ó Deus. Coisas que nós nem pensávamos que um dia iríamos estar envolvidos com isso, nem pensávamos que a nossa vida ia tomar esse curso, mas porque o Senhor está construindo o nosso caráter. Então o Senhor traz situações para que o nosso caráter seja limpo e moldado por Ti. Ô Senhor, nós precisamos disso. Isso é o que nós mais precisamos, um caráter novo, renovado, à semelhança de Cristo. Sermos sinceros, humildes, puros como era o Senhor. O Senhor disse que nós precisamos ter o olhar puro de uma criança. O Senhor diz que nós precisamos ter um coração perdoador como de uma criança, meu Pai. Porque sem esse coração, sem esse olhar infantil, não infantilizado, mas infantil de sincero, de verdadeiro, não poderemos entrar no reino dos céus. O Senhor só abre as portas, ó Deus, para aquele que é puro de coração. O Senhor disse: os puros de coração verão a Deus. Precisamos dessa pureza, Pai. Precisamos do Senhor nos lavar. Lava-nos, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Pedindo, batendo as Tuas portas, com a garantia de que o Senhor abre, porque todo aquele que bate, o Senhor abre. Todo aquele que pede, o Senhor dá. Todo aquele que busca, encontra. Oh, meu Pai, muito obrigada. Obrigada, porque o Senhor é o alto refúgio. Em Ti, ó Deus, nós podemos descansar. Em Ti nós temos abrigo. Em Ti, Senhor, nós temos refúgio. O Senhor, ó Deus, é aquele lugar seguro que numa guerra, meu Pai, nós adentramos, nos abastecemos, somos edificados, somos preparados e saímos ao combate para ser vitoriosos. Obrigada, meu Pai, porque essa parceria não tem preço.
Ô Senhor, a tua presença é a coisa mais poderosa que um ser humano pode experimentar nessa vida. É a coisa mais preciosa que alguém pode experimentar nessa terra, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque essa é a pérola de grande valor, é a tua presença. E o Senhor contou, ó Deus, no meio de como uma parábola, de um homem que negociava pedras. Quer dizer, ele sabia o valor das pedras. Ele sabia que pedra tem valor e que pedra que é pedregulho não vale nada. E um dia ele encontrou uma pedra que tinha um valor acima de tudo que ele já tinha visto. E o valor daquela pedra era tão alto que ele foi e vendeu tudo que ele tinha. É assim que o Senhor nos quer por completo. O Senhor quer tudo de nós, ó Pai. Não porque o Senhor está interessado em alguma coisa, mas porque o Senhor deu valor para a nossa vida, porque o Senhor deu valor para a nossa alma. Não importa se as pessoas nos desprezaram, não importa em que família nós nascemos, não importa em que circunstâncias nós já estivemos e que pecado nós cometemos, isso não importa. O que importa, meu Deus, é o valor que o Senhor nos deu. E Pai, quando esse homem viu isso, quando esse homem conseguiu entender isso, ele vendeu tudo que ele tinha e chegou lá para o comerciante e disse: eu quero essa pérola, e deu o valor da pérola. O valor que o Senhor pede, meu Pai, que nós renunciemos à nossa própria vontade, que nós sacrifiquemos aquilo que nos parece certo e que nós tenhamos a confiança, a certeza e a fé de andar na Tua direção. Oh, meu Pai, o Senhor tem tanta bênção preparada para nós. O Senhor é um Deus tão presente, socorro bem presente na angústia. Se não fosse o Senhor até aqui, meu Pai, nós já teríamos sucumbido, Senhor. Mas é a Tua força e o Teu poder que vem nos dirigindo. E o Senhor está abrindo os nossos olhos para saber, ó Deus, que o Senhor é conosco e que nós vamos vencer tudo. Nós vamos derrubar todas as muralhas e vamos chegar, ó Pai, naquele propósito que o Senhor tem para nós. Nós vamos dar até o último passo, Senhor, com a vida sendo purificada, restaurada, abençoada, limpa e preparada para adentrar a cidade santa, para adentrar e tomar o lugar que o Senhor disse: vou preparar-vos lugar. Estou indo à frente e vou preparar-vos lugar. Nós vamos nos assentar junto contigo, Senhor, e reinar para viver ao lado do Senhor, que morreu e ressuscitou por nós. Oh, meu Deus, obrigado pelos olhos que estão sendo abertos nessa madrugada. Obrigado porque o Senhor está fazendo grande obra e porque o Senhor tem muitas e muitas almas, meu Pai. Muita e muita gente, Senhor, que está se prostrando diante da Tua presença, porque o Senhor merece. Porque o Senhor é Deus e porque fica bem, combina com a Tua santidade a nossa obediência. Pai, muito obrigado por mais esse momento de oração, muito obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém.